Olá, meu nome é Natália Devens e na cobertura das eleições de 2020 de A Gazeta, você confere entrevistas com os candidatos a prefeito. Agora vamos falar com o Capitão Assunção, do Partido Patriota, que é candidato a prefeito de Vitória. Sobre segurança pública. Candidato, os moradores de Vitória têm sofrido bastante com a guerra do tráfico de drogas e por mais que a Polícia Militar tenha um papel preponderante na segurança dos cidadãos, há um trabalho compartilhado a ser feito também pela municipalidade. Sobre essa questão da violência, a gente recebeu o questionamento pelas redes sociais da Annelise Albuquerque, que é o @AnneliseAlbuquerque96. Ela pergunta qual é a sua proposta para resolver a questão. E o Alperson, que é o Alperson Corretor, questiona qual é a proposta para diminuir o tráfico na região da Grande Santo Antônio. Nós vamos reestruturar a guarda. A guarda hoje ela tem um sentido comunitário, que é um termo politicamente correto para não defender o cidadão. Hoje, a guarda prevista para a Vitória está numa defasagem de menos de 50%. Nós temos condições, dentro do orçamento municipal, de chegar até o teto do limite de guardas para a Vitória, que é de 1.000 agentes. Hoje nós temos um problema que é de... uma parte da guarda é trânsito e a outra é comunitária. Nós vamos unir esses homens e mulheres para defender o cidadão de Vitória, isso é fundamental. Mas nós temos que, primeiramente, fazer uma nova nomenclatura para a guarda. Ela não tem uma identidade de defender o cidadão. Nós vamos criar a Guarda Civil Metropolitana. A sede dela, já informei através de uma live, que vai ser na Fábrica de Ideias. Então, nos primeiros dias de governo, nós vamos contratar, nós vamos fazer um concurso público para mais 500 agentes, e esses novos agentes já vão ter condições, primeiro, de combater esse tráfico de drogas, que está lá, como foi denunciado aí em Santo Antônio, através de um núcleo que vai trabalhar em cima do K9, que é um grupo de guardas municipais que estarão com cães treinados, farejadores de droga, que darão suporte imediato à guarda, e nós vamos descentralizar a segurança pública. Vitória tem 9 regiões, então nós temos que, com esse novo efetivo, totalizando um efetivo de 1.000 homens e mulheres, nós vamos poder dividir de forma parcimoniosa os guardas civis nas 9 regiões. Para você ter uma ideia, alguns guardas já estão fora da função, são 120 guardas que estão monitorando câmeras. Esses guardas têm que voltar para as ruas. Quem vai monitorar as câmeras vai ser policiais da reserva, com convênio com a Polícia Militar, como já é feito na Serra, como já é feito em Vila Velha. Nós vamos trazer esse convênio para dentro de Vitória, para que a gente tenha mais 120 homens e mulheres atuando diuturnamente nas ruas de Vitória. Vamos retornar também com o bike patrulhamento. Não sei se você já fez sua caminhada na orla marítima, tanto do lado da ilha, quanto do lado de Camburi, Ilha das Caeiras, quanto Camburi. Não tem mais bike patrulha. Vamos retornar com a bike patrulha quando cada região tiver o seu verdadeiro efetivo e que esse efetivo também vai ter condição de dar suporte para aquela comunidade naquela região durante 24 horas. Isso é fundamental para que o primeiro agente a defender a vida do cidadão de Vitória seja o Guarda Civil Metropolitano. Nós temos também uma coisa muito importante, que é nessa nova reestruturação da Guarda, que vai ganhar o nome de Guarda Civil Metropolitana, que a gente tem um núcleo de inteligência. Toda a força policial em qualquer lugar do mundo, ela tem que ter um núcleo de inteligência. Hoje a Guarda não tem esse núcleo. Nós precisamos antecipar o crime, nós temos que prever o que vai acontecer em cada região. Sem inteligência, a gente não chega a lugar nenhum. Você vê Israel. Israel é um estado desse tamanhozinho, mas devido ao Mossad, que é um dos melhores serviços de inteligência do mundo, ele sobrevive naquela ilha em volta, todo de países adversários a Israel, mas Israel sobrevive forte. Por quê? Porque ele tem um serviço de inteligência renomado. E é preciso que a gente dote a Guarda Civil Metropolitana de um grande serviço de inteligência. Eu estou falando de coisas que não vão ser dinheiro saindo do município, não. Essas coisas estão na Secretaria Nacional de Segurança Pública, coisas que não precisa de um projeto para isso. Precisa de ter um link, alguém que esteja em sintonia com o governo federal e capte esses recursos que estão disponíveis. Não estou falando de emendas parlamentares, estou falando de recursos que estão presentes em órgãos como a Secretaria Nacional de Segurança Pública, no caso específico da segurança, que linkando a prefeitura com o governo federal,
esses recursos vão chegar para nós. Nós teremos boas viaturas, nós teremos guardas capacitados. Hoje não tem capacitação. Hoje falta até armamento para uma parte do efetivo. Até para você renovar a licença, o porte de arma deles, alguns estão andando com arma sem ter porte atualizado. Isso aí é uma falta de administração pública. Nós temos um bom entendimento sobre segurança pública e a gente vai se dedicar para que esses problemas que foram detectados pelos nossos, pelas pessoas, internautas, né, a gente possa diminuir drasticamente a violência que está caindo sobre Vitória. São coisas fáceis de fazer, não é inventar uma nova forma de fazer polícia. Eu sempre uso como referência a capital dos Estados Unidos, a Nova York. Nova York, há um tempo atrás, ela era um dos piores lugares para você caminhar, porque era total insegurança. Entrou um prefeito que quis mudar a realidade, e ele chamou um chefe de polícia chamado William Breton. William Breton, ele falou o seguinte: o meu problema é resolver o problema da segurança pública. Eu não sou um agente assistencial. E o que ele empregou? Ele empregou a teoria da janela quebrada. Onde você vê algo que pode levar a uma desordem, você vai ter que combater com a estrutura da polícia, da polícia de Nova York e com a estrutura da prefeitura de Nova York. Nós faremos a mesma coisa aqui em Vitória. Deu certo em Nova York, vai dar certo também em Vitória. Nós temos, em qualquer lugar do mundo, características que são únicas, onde há desordem, há presença da criminalidade. E a gente vê principalmente nas pichações por aí afora, onde a pichação, a predominância de crime é muito grande. É um dos requisitos, né? Em cada lugar onde você perceber que não tem presença do Estado, vai ter a presença do crime. Então, tem que ter a manifestação da presença da prefeitura em todos os órgãos. Eu não estou falando só da Guarda Civil Metropolitana, mas tem que ter uma interação de todos os órgãos para que haja uma iluminação adequada, onde o pichador fez a sua arte lá, a sua arte, entre aspas, né? O Estado, como prefeitura, tem que estar presente no dia seguinte, aquele local tem que ser super limpo, nós temos que estar monitorando as pessoas que por ali circulam, por isso que é importante ter a nossa inteligência trabalhando, ela não precisa estar suando a camisa. Existem ferramentas hoje que proporcionam ao agente uma profundidade e uma depreensão de como chegar nesses delinquentes. Nós temos como detectar o crime sem estar suando a camisa. É para isso que serve o órgão de inteligência. Existem ferramentas que são preciosas demais para o homem que está por trás de uma seção de inteligência e informar para a guarda que vai estar nas ruas onde está acontecendo o crime e onde poderá acontecer tal crime. Nós vamos usar essas ferramentas para fazer com que o homem e a mulher na Guarda Civil Metropolitana defenda unicamente o cidadão que circula, o cidadão que dorme, o cidadão que mora em Vitória. Só câmeras observando você não resolvem o problema. Câmera é um suporte à segurança pública, mas sem a efetiva presença do homem e da mulher, Guarda Civil Metropolitana, nas 9 regiões, nós não teremos um serviço de segurança pública a contento. E o cidadão de Vitória merece uma guarda de qualidade. Isso é o que nós estaremos fazendo só com o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Nós ainda não estamos falando de apoio que o governo federal poderá dar nos primeiros dias de governo, além de falar também da parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Nós precisamos dar um suporte também para a Polícia Civil, está com a defasagem de efetivo para poder apurar os crimes. O Batalhão de Vitória, nós vamos acabar ajudando a segurança pública através da nova presença de homens e mulheres da Guarda Civil Metropolitana. O primeiro batalhão está com menos da metade de efetivo empregado na rua, não tem efetivo. Do total da Polícia Militar está dando 2.600 homens em defasagem. Então, com essa entrada da Polícia Civil Metropolitana atuando principalmente em Vitória, nós vamos poder fornecer ao município de Vitória uma segurança que ela realmente precisa. Nós temos que fazer com que o povo veja o Guarda Civil Metropolitano e que o cidadão perceba no guarda aquele que vai lhe proteger.
você vai poder circular com o seu celular, você vai poder circular com o seu pertence, sabendo que em cada quarteirão, sabendo que em cada bairro, você vai contar imediatamente com o Guarda Civil, se você precisar. Nós também vamos estar mudando, talvez nós teremos que pensar de uma maneira, se há necessidade realmente de estarmos ligados aos CIODs. Hoje eu percebo que há uma demora no atendimento das ocorrências, porque há uma defasagem de pessoas para mexer com isso. Talvez a gente possa, isso aí não é 100%, mas a gente pode estar, no primeiro momento, vendo se a gente criar a nossa própria central, se a gente tem como responder o mais rápido possível o cidadão. Um número específico, que se você ligar, a guarda chega mais rapidamente. Não estamos abrindo mão do CIODs. O CIODs está funcionando, mas a gente tem que ver qual que dá a melhor resposta imediata para o cidadão. Certo, candidato. E a gente também gostaria de fazer uma pergunta sobre a mobilidade, né? Já que Vitória acaba sendo uma cidade de passagem dos moradores dos outros municípios da Grande Vitória. 2 vias importantes foram revitalizadas recentemente, a Leitão da Silva e a Avenida Vitória. Também foi criada a linha verde. Entretanto, ainda há um gargalo que ainda causa grandes congestionamentos na cidade, principalmente devido a essa travessia para Vila Velha pela Terceira Ponte. Então, o que o senhor pensa sobre isso e quais são as suas sugestões para a melhoria da mobilidade? Eu tive o prazer de trazer para nós, para orientarmos na área de mobilidade urbana, uma pessoa que eu chamo carinhosamente de o Papa da Mobilidade Urbana, que é o Dr. Fernando Repinaldo. Todos os projetos que nós colocamos no nosso plano de governo e os que estão sendo anexados, porque o plano não é estático, ele tem que ser dinâmico. A gente apresenta um plano lá no TRE, mas as construções são dinâmicas, elas são diárias, o tempo todo. Mas esse doutor Fernando Repinaldo, ele nos orientou muito. A primeira coisa que a gente tem que mexer tem que ser imediato, é fazer com que haja fluidez no trânsito. E a gente só tem fluidez no trânsito se nós começarmos a mexer com a sinalização para que ela seja digital, para que ela seja assim, para que aquela pessoa que está controlando todo o semáforo que será digital, ele possa dar fluidez. Existe um excesso de semáforos, nós temos que estudar isso através dos engenheiros de trânsito, nós temos que adequar toda essa dinâmica tradicional de semáforos para torná-los inteligentes. Isso aí nós podemos fazer também junto ao governo federal. Tudo que eu estou falando, a gente vai tentar, na medida do possível, não mexer com o recurso do município. São coisas que estão paradas em Brasília, mas por questão ideológica não há um link entre a prefeitura e o governo federal. Essas coisas já existem em todas as sessões que você procurar, nós podemos fazer essa linkagem. Não tem que ter um projeto para chegar o dinheiro para cá. Tem que ter uma intenção do gestor municipal fazer esse link com o governo federal. Uma outra situação também, nós temos que pensar em outros modais de transporte. Por exemplo, nós temos hoje uma perda de impostos de trabalho por causa do transporte escolar, devido à pandemia. Então, a gente pode, imediatamente, prover esse serviço para os cidadãos, através das vans. As vans, se nós conseguimos fazer, isso é coisa fácil, com que eles possam prestar um serviço de transporte público alternativo, é mais uma opção que o povo de Vitória vai ter, que o cidadão de Vitória vai ter. Além do que, nós estamos também estudando, até para aqueles de menor poder aquisitivo, para que eles possam ter acesso também ao uso da motocicleta. Isso aí é um estudo que nós estamos fazendo para que não traga insegurança para o cidadão de Vitória, mas é uma opção também. Aquele que tem o poder aquisitivo e que quiser usar o serviço de mototáxi, se ele estiver legalizado, se ele estiver cumprindo uma norma de segurança, estiver pagando os seus tributos, ele pode prestar um serviço de deslocamento para aquele cidadão de menor poder aquisitivo. Ninguém vai ficar de fora. O que nós temos que fazer é realmente, pela primeira vez, proporcionar uma condição satisfatória na mobilidade urbana de Vitória.
Certo, candidato. E em relação à educação, a nota do IDEB em Vitória colocou a capital na posição 67 do ranking nas séries iniciais e na posição 48 nas séries finais. E as notas ruins dos alunos se confrontam com o gasto que a capital realiza por aluno, que é de R$ 7.600 por aluno, que coloca a cidade em nono lugar nesse ranking dos municípios que mais investem. Ou seja, o dinheiro não se traduz em uma educação melhor. O que o senhor faria para mudar essa realidade? Grande parte das 5.570 prefeituras vive o mesmo dilema. Houve uma desconstrução no sentido da meritocracia. Há quase que uma geração que está sendo formada aí, onde deixou-se de lado a meritocracia. Se nós começarmos a restabelecer, principalmente dentro das CIMEIs, a meritocracia como um método para você galgar grandes postos, nós vamos conseguir grandes resultados. Nós vamos trazer para a Vitória com o governador Casagrande e com que o prefeito não quis. Inicialmente, nós vamos implantar em Vitória as escolas cívico-militares. Vai ser um primeiro passo para que a gente possa restabelecer a meritocracia. Vai ser, em princípio, 2 escolas. Depois nós vamos usar os mesmos parâmetros que existem nas escolas cívico-militares para adotar as outras escolas que imediatamente não vão estar dentro dessa sintonia com o governo federal. Cada escola dessa não custa nada para o governo estadual, municipal, porque a verba vem do governo federal. Cada escola, o governo dá por ano R$1 milhão. Então, nós estaríamos dotando uma escola com o mesmo fardamento da Polícia Militar e uma outra, em princípio, com fardamento do Corpo de Bombeiros. Essas crianças estarão sabendo respeitar pai, sabendo respeitar mãe, respeitando o professor. O professor, além de começar a receber uma boa remuneração, que hoje não é condizente, ele vai começar a ser capacitado. Nós andamos muito por entre essa ala de educação e a reclamação é muito grande. Nós queremos trabalhar, deixando a ideologia de lado, nós queremos trabalhar, mas nós não temos como nos capacitar. Então, essa ferramenta chamada capacitação tem que partir do governo municipal. Existe um recurso, mas ele é subutilizado. Podemos melhorar em muito esses índices e vai partir, a partir do ano que vem, vai partir das escolas cívico-militares. E eu tenho certeza que os professores que quiserem se capacitar, que quiserem ser bem remunerados, que quiserem fazer com que os nossos alunos sejam referência nacional, vão topar esse projeto e que vai ser um sucesso. Certo. E é possível melhorar a relação entre a burocracia municipal e o empreendedor? E se sim, quais são as suas propostas para isso? O que o senhor pretende entregar até 2024? E o problema é que Vitória hoje é conhecida por demorar quase 2 anos para entregar um alvará sanitário a um empreendedor. Então, como o senhor pretende mudar essa realidade? Nós temos também uma pessoa, eu não posso citar o nome dela porque ela é funcionária de carreira da Prefeitura de Vitória, mas nós estamos trabalhando na simplificação da regulação para o empreendedorismo. As licenças estão matando o setor de empreendedorismo. Não é que a gente vai dar boa vida, não, mas até hoje o que a gente percebe é que a gente vê o empreendedor como um vilão, como uma pessoa ruim. Não, ela gera emprego, gera renda, gera tributos. A gente tem que facilitar a vida dela, mas não dizer que ela vai estar burlando as normas. A gente tem que simplificar e a gente tem se dedicado muito sobre isso para que o empreendedor possa, no mais rápido tempo possível, ter o seu empreendimento funcionando. Eu vou lhe dar um exemplo de como isso não aconteceu e como vai acontecer no nosso governo. Um empreendedor veio tentar implantar em Vitória uma tirolesa ali na Pedra dos Dois Olhos. A demora foi tão grande e a burocracia foi tão extensa que ele simplesmente desistiu, foi para a Praia da Costa. Nós perdemos uma atividade que poderia estar gerando tributos para a Vitória e gerando emprego e renda. Ele foi embora. Nós temos que desburocratizar. Nós temos hoje uma política de desburocratização que é do governo federal e a gente vai estar usando esse suporte do governo federal para que nós possamos simplificar as licenças para que o nosso empreendedor tenha quando eu falo empreendedor,
até o microempreendedor ele vai ser facilitado. Aquele que vende as coisinhas dele na feira e é perturbado muitas vezes pela fiscalização. Ele ofere lucros para a casa dele e ele paga tributo também. Então, por que tem que ter uma perturbação de uma fiscalização, que é um serviço fundamental para aquele que está gerando aquela pequena renda, para a sua subsistência, para a criação dos seus filhos? Nós temos que fazer isso. Nós vamos seguir na mesma linha do nosso presidente Bolsonaro, na simplificação das licenças, na simplificação das normas que exigem que o empreendedor possa ter o seu empreendimento rendendo frutos, né? Certo, candidato. E para finalizar, uma última pergunta. Vitória hoje tem o maior orçamento do estado, mas em 2019 investiu menos que municípios como Cariacica e Serra. Como mudar essa realidade? Você já falou, existe o orçamento, nós temos hoje uma receita que é vultosa, cerca de 1 bilhão 800 milhões de reais, só que o administrador, quando ele não quer investir na cidade, ele fica com medo de cair nas malhas do Tribunal de Contas do Estado. Então, como é que você vai colocar esse montante para ser administrado por alguém que tem medo de gerir a coisa pública? Eu sou formado pela Academia da Polícia Militar do Espírito Santo, e nós somos formados para administrar coisa pública. Administrar coisa pública é igual eu sempre cito a Bíblia. Quando Deus te dá um filho para você cuidar, o filho não é do pai e da mãe. O filho foi dado aos pais para que eles tomassem conta naquele filho que é de Deus. O pai e a mãe, ele é somente um mordomo. O administrador público é o mordomo da coisa pública, e você tem que fazer o melhor quando chega aquele recurso para atender a sociedade. Então, a gente tem um grande recurso, só que muitas vezes ele é mal empregado ou ele não é empregado. Aí fica muito difícil, porque quem padece disso é o cidadão. Certo. Ok, candidato, muito obrigada por ter participado aqui conosco e até a próxima entrevista. Eu que agradeço, Natália Deves. Obrigado.